Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o julgamento final. Ora, quando o Filho do Homem ele vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele assentará sobre o trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas ante ele, ele separará uns dos outros, como um pastor que separa as ovelhas de com os bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá: aqueles que estejam à direita, vinde vós que tendes sido benditos por meu Pai. Isso está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 31 a 46. Evangelho conforme o Espiritismo, capítulo 15. Então, se escreva aqui: o bem, devendo reinar sobre a terra, é preciso que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam aí levar à confusão, os serem excluídos, Deus os havia deixado o tempo necessário ao seu melhoramento. Mas no momento em que o globo deva se elevar na hierarquia dos mundos, pelo progresso moral de seus habitantes, estando chegando tal tempo como espíritos e como encarnados, se-lo-á interdito aquele que, não tendo aproveitado das instruções que eles tenham vindo, que eles tenham sido encarregados, de receber, eles serão exilados em mundos inferiores, como fora outrora sobre a terra os da raça adâmica, ao passo que serão substituídos por espíritos melhores. É esta separação a qual presidirá Jesus, que é ilustrada por estas palavras do juízo final, quando ele diz: os bons passarão à minha direita e os mordazes à minha esquerda. A doutrina de um julgamento final único e universal, empregando a tudo, jamais a um fim da humanidade. Ela repugna a razão nesse sentido, em que implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade, que seguirá a sua destruição. Então pergunta-se de que utilidade teriam, então, o Sol, a Lua e as estrelas, que conforme a Gênesis foram feitos para clarear nosso mundo. E é espantoso que uma obra tão imensa ela tenha sido feita por tão pouco tempo e ao proveito de seres dos quais a maior parte ela estaria voltada para o avanço dos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único era até um certo ponto admissível para aqueles que não procuram a razão das coisas. Então, que se creia na humanidade concentrada sobre a Terra e que tudo no universo ela tinha sido feito para os seus habitantes. Ela é inadmissível desde que se soube que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade e entre as quais a Terra é um ponto imperceptível.
dos menos consideráveis. Vê-se por este motivo o fato que Jesus tinha razão de dizer a seus discípulos: há muita coisa que não posso vos dizer, porque vós não o compreendereis. Já que o progresso das ciências era indispensável para uma sadia interpretação de algumas de suas palavras, certamente os apóstolos, como Paulo e os primeiros discípulos, teriam estabelecido de outra forma outros dogmas, outros padrões, se tivessem tido os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos e fisiológicos e psicológicos que se possui atualmente. Também Jesus adiou o complemento de suas instruções e anunciou que todas as coisas deviam ser restabelecidas. Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar como um bom Pai, deixando sempre uma via aberta ao arrependimento e pronto a estender os seus braços ao filho pródigo. Se Jesus tinha entendido o julgamento neste sentido, ele teria desmentido suas próprias palavras. E depois, se o julgamento final deve assombrar os homens de improviso no meio de seus trabalhos ordinários e as mulheres grávidas, indaga-se qual o objetivo de Deus, que não fez nada de inútil nem injusto, faria nascer crianças e ele criaria almas novas neste momento supremo, ao termo fatal da humanidade, para fazê-los passar em julgamento ao sair do seio da mãe, antes que tivessem a consciência própria. Então, que outras tenham tido milhares de anos para se reconhecer. De que lado, à direita ou à esquerda, passariam essas almas que não são ainda nem boas nem más, e que todo o caminho ulterior de progresso está de agora em diante fechado, já que a humanidade não existirá mais. Que os que a razão se contenta com iguais crenças que as conservam, é direito deles, e ninguém aí encontra a repetir. Mas que, se não encontre mal, não mais que todo mundo, nem seja de seu aviso. O julgamento por via de emigração, tal como foi definido acima, é racional e ele é fundado sobre a mais rigorosa justiça, atentando que deixa eternamente ao espírito seu livre arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém, que uma igual latitude é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredir, que a porta do céu está sempre aberta para os que se tornam dignos
de aí entrar. Que o aniquilamento mesmo de um mundo, arrastando a destruição dos corpos, ela não levaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Então, conforme esta interpretação, a qualificação de julgamento final não é exata, já que os espíritos eles passam por semelhantes julgamentos criminais a cada renovação dos mundos que habitam, até que tenha atingido um certo grau de perfeição. Então nunca há, pois, propriamente dito, julgamento final, mas há julgamentos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, em seguida dos quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.